Dando início ao vídeo da prática 6 da disciplina de Eletrônica Digital, do professor Paulo Praça. Eu me chamo Remo Wesley Ribeiro Mendes, matrícula 496160 e sou da turma 2D. Aqui podemos ver o circuito referente à questão 1 e 2, onde podemos ver que é uma LED de portas NAND. Aqui temos o set, o reset, Q e Q barra. E aqui ao lado sua tabela verdade. Aqui esse circuito funciona em nível lógico baixo, ou seja, quando S está em zero ele nos retorna. Vamos ver aqui a simulação. Podemos ver que quando S igual a zero quer dizer que ele está setado. Podemos ver que ele nos retorna aqui Q igual a 1 e Q barra igual a zero, como podemos ver aqui na tabela verdade. E quando o circuito está resetado, podemos ver aqui que ele nos retorna aqui Q igual a zero e Q barra igual a 1. E quando o circuito não está nem setado e nem resetado, ele se encontra em estado de memória. Ele guarda a memória. Como o que era igual a 0 e Q barra igual a 1, ele entrou em estado de memória e guardou esses valores. Agora vamos ver quando tanto o circuito está setado e resetado, ele nos mostra uma indeterminação. Isso aqui é uma incógnita. Aqui na simulação sai 1 e 1, mas isso aqui é por causa da simulação do Proteus. Mas isso aqui não podemos determinar. Isso aqui é uma incógnita. Porque o circuito não pode estar setado e resetado ao mesmo tempo. Agora vamos para aqui o circuito referente à questão 3 e 4. E aqui podemos ver que é um LED de portas NAND também, com a diferença que ele possui um clock. Qual é a diferença entre esses dois circuitos? É porque esse aqui possui um clock e esse clock funciona para podermos manipular o estado de memória, para podermos guardar esse estado de memória. Aqui, ó. E a diferença é que esse circuito funciona em nível lógico alto. Vamos ver aqui, ó. Quando colocamos o circuito setado, ele nos mostra que Q igual a 1 e Q barra igual a 0, como podemos ver aqui na tabela verdade. Ó. E quando o circuito está resetado, ele nos mostra que Q igual a 0 e Q barra igual a 1. E quando o circuito nem está setado e nem resetado, ele entra em estado de memória. Que como podemos ver, o estado de memória que ele podemos manipulá-lo com o clock. E quando ele está tanto setado quanto resetado, ele nos dá novamente uma indeterminação. Esses valores aqui são inválidos. Como eu disse anteriormente, isso aqui não tem como determinar, é uma incógnita. Agora vamos para o circuito referente à questão 5, que nesse circuito a diferença aos circuitos anteriores é porque ele não dá uma incógnita, ele mostra os valores corretamente sem dar uma indeterminação. Como podemos ver aqui ele possui um clock também, e aqui para fazer funcionar vamos ativar aqui, desativar, e vamos ver aqui, ó. Aqui temos um J e um K, mas é a mesma coisa que o set e o reset. Vamos ver aqui, quando ele está setado, vamos ver assim, ó, quando o circuito está setado, ele nos exibe que Q igual a 1 e Q barra igual a 0, como mostrado aqui na tabela verdade ao lado. E quando o circuito está resetado, ele nos mostra que Q igual a 0 e Q barra igual a 1. E quando ele nem está resetado e nem está nem setado e nem resetado, ele entra em estado de memória, como vimos. E aqui podemos manipular, ó, com o clock. Quando ele está em clock, ó, quando o clock é igual a 0, independente do set e o reset, ó, ele não muda os seus valores de Q e Q barra. Por isso serve o clock também. E vamos agora para a questão 6. Que a questão 6 ele é um circuito também de set
e reset, só porque ele também não dá uma indeterminação, como os circuitos anteriores vistos. Vamos ver que aqui ó, o clock, e aqui ele serve para que não dê a indeterminação de set e reset do circuito estar setado e resetado ao mesmo tempo. Ó, quando d igual a 1, ou vamos ativar aqui primeiro. Ó, quando o circuito está setado, exibe Q igual a 1, Q barra igual a 0, como vemos aqui na tabela verdade ao lado. E aqui podemos ver como aqui o D, ó, ele vai barrado, ele se encontra resetado, então Q igual a 0 e Q barra igual a 1, como podemos ver aqui ao lado na tabela verdade. E quando o clock é 0, independente do D, ele está em estado de memória. Ele guarda o Q e o Q barra anterior. Então, essa é a diferença desse circuito para os demais, é porque ele não tem como ficar setado e resetado ao mesmo tempo. Ou ele está setado ou resetado. E vamos agora para a questão 7, que é pedida para explicar esse circuito. Aqui podemos ver o circuito 1 de borda positiva, que podemos o clock igual a 1, ele vai para essa entrada igual a 1 e para essa entrada igual a 0. Mas quando é feito isso, quando ele passa por essa porta NOT, ele demora um tempo, que nessa questão de tempo passa o valor igual a 1. Então ele se encontra 1 e 1. E a saída é 1. Então isso aqui forma um clock com a barra para cima, que é igual a 1. Que então esse é um circuito para detectar quando a borda é positiva e gera esse clock. Porque quando esse valor passa por essa porta, ele demora nanosegundos para transformar a entrada. E nessa questão de tempo, ele dá uma onda de clock, onde os valores se encontram 1 e 1, e a saída é 1, e aí vai o detector de borda positivo. Aqui, analogamente a esse, o do circuito 2, borda negativa, podemos ver que aqui, ó, se o clock é igual a 1, ele entra em uma das entradas igual a 0, e passa por essa entrada e também igual a 0, e a saída é 0. Mas, como analogamente ao anterior aqui, quando está em 0, quando ele for passar pela essa porta NOT, ele demora nanosegundos para transformar essa entrada. E nessa faixa de tempo, ele impulsiona um clock. Que nesse clock, nessa questão de tempo, as entradas ficam 0 e 0 e sua saída é 0. E isso aqui sai um pulso com a barra para baixo. Então, isso aqui é identificado como uma borda negativa, onde no circuito essas duas bordas servem para isso, para identificar nesse milésimo de segundos, para não haver aquela questão de indeterminação, aquelas incógnitas, para o sistema sair corretamente. E foi finalizada a prática.